protestante. Reforma já expliquei. Voltar à forma que possuía antes, na época de Cristo, dos apóstolos, porque os reformadores julgavam, não, a forma atual da igreja está muito corrompida, deturpada. Precisamos urgentemente voltar à forma inicial. E de onde vem o nome protestante? Bom, protestante vem de protesto, que é justamente o que Lutero fazia, e os reformadores protestavam contra os ensinamentos e atitudes que a igreja fazia. Daí o nome Reforma Protestante. Tanto que todos, após a morte de Lutero, que seguiam seus ensinamentos, receberam esse nome, os protestantes. Posteriormente, alguns séculos depois, veio o nome evangélicos. Mas, primeiramente, todos dessa linha de Lutero, que depois são os evangélicos, receberam o nome de protestantes. Bom, e vamos lembrar também que a intenção de Lutero nunca foi se separar da Igreja Católica. Não é o desejo até de Cristo que prevaleça a desunião, mas pelo contrário, a união. Mas infelizmente não foi possível prevalecer a união naquele contexto, porque Lutero sugeria coisas pautadas na Bíblia, mas a Igreja Católica não queria considerar. Até que durante a vida de Lutero, a Igreja Católica reduzia algumas coisas, como a venda de indulgências, venda de cargos públicos, venda de itens sagrados, como pedaço da cruz, osso de João, essas coisas, deu uma diminuída. Mas depois a igreja fez um outro concílio que voltou com isso tudo, voltou pior do que era antes. Então, os que vieram depois de Lutero reconheceram, não tem como continuarmos participando da Igreja Católica, pois ela não aceita uma reforma. Aí que foi necessária a criação de uma outra denominação, que foram os protestantes, que posteriormente viraram os evangélicos. Até que, finalmente, a vida de Lutero teve um fim no ano de 1546. Ele morre natural, deixa seus 6 filhos, e posteriormente os historiadores, teólogos, eles sintetizaram em 5 pontos principais os ideais dos reformadores, incluindo Lutero. De forma que vocês possam entender melhor esses 5 pontos fundamentais, tanto da reforma protestante quanto dos ideais dos reformadores, nós vamos fazer agora uma breve introdução que irá destacar esses 5 pontos, que são chamados de os 5 solas. Sola Escritura. A Escritura é inerrante, fonte única de revelação divina escrita. A Bíblia nos ensina tudo o que é necessário para a nossa salvação do pecado, e é o padrão pelo qual todo comportamento cristão deve ser avaliado. A Igreja Católica Romana, naquela época, por conta da queda do Império Romano, enraizou o ensinamento da revelação continuada, ou seja, o que a Igreja dizia estava à mesma altura da palavra de Deus. Os reformadores, então, rejeitavam a autoridade divina do Papa e a confiança nas tradições da Igreja Romana e reprovavam qualquer forma de contradição à Bíblia. Lutaram para que a palavra de Deus retornasse ao seu lugar central, como regra única de fé e prática. A reforma devolveu ao povo a Bíblia que se havia perdido e colocou os ensinos bíblicos sobre o trono da autoridade, somente as Escrituras. Solos Cristo. Nossa salvação é realizada unicamente pela obra mediatória de Cristo. Sua morte na cruz por nossos pecados é o que nos justifica e nos reconcilia com o Pai. As tradições da igreja medieval diziam que a obra de Cristo sozinha não era suficiente para a salvação. Como resultado, eram apresentados outros mediadores. Todavia, os reformadores afirmavam o papel de Jesus como sumo sacerdote, que intercede em favor da humanidade perante o Pai. O foco do cristianismo gira em torno de pessoas de Jesus, destacando o seu amor por nós e por ter conquistado na cruz a nossa salvação. Somente Cristo. Sola gratia. Na salvação somos resgatados unicamente pela sua graça, favor imerecido. Na época da Reforma, a Igreja estava envolvida num verdadeiro comércio da salvação,
Vendia-se perdão de pecados a quem pudesse pagar. As esmolas, as boas obras, o comprometimento com as tradições da igreja e as doutrinas humanas desenvolvidas por ela garantiam um suposto lugar no paraíso aos seus fiéis. Mas, definitivamente, o homem não pode comprar a salvação pelos seus próprios esforços, nem mesmo é merecedor. A salvação não está em obra humana. A graça de Deus é a única ponte que nos permite, por meio da fé, atravessar o abismo que nos separa dele, por causa do nosso pecado. Desse modo, a verdadeira expressão da fé cristã é a graça como base e razão da salvação. Somente a graça. Sola fide. A justificação não se baseia em qualquer mérito que em nós possa ser achado. Ao redescobrir e autentificar que o justo vive pela fé, Martinho Lutero desmentiu um grande dogma da Igreja Romana, que trazia o homem como colaborador e cooperador de sua salvação. Logo favoreceu o fundamento de que ninguém é salvo pelas obras que pratica, mas sim pela obra de Deus, por intermédio de seu Filho. Portanto, pode-se proclamar que a salvação é recebida mediante a fé. Assim sendo, para apropriar-se da oferta de reconciliação com Deus, basta reconhecer que a salvação é um presente gratuito para todos que o aceitarem. Em conformidade com a doutrina da justificação pela graça, mediante a fé, no Antigo Testamento as pessoas viviam sob a promessa de um Messias que viria redimir a humanidade. E no Novo Testamento, até hoje, nós sabemos que ele veio e também vivemos a promessa de que ele buscará sua igreja. Seja em qualquer tempo, a salvação sempre foi e será pela fé, somente a fé. Só lhe deu glória. A salvação é realizada por Deus, por intermédio de Cristo. A igreja havia se desviado tanto da doutrina quanto da ética, corrompendo sua fé e sua conduta. Homens cheios de poder eclesiástico ostentavam sua própria grandeza, atribuíam a si mesmos poderes que não possuíam, colocavam-se num nível que não lhes pertencia, buscavam glórias para si mesmos e recebiam honras que só a Deus eram devidas. Por isso, o último pilar da reforma foi somente a Deus a glória. É o princípio que, no processo de salvação, toda a glória é dada a Deus. A vida do cristão deve ser vivida diante de Deus e sob sua autoridade. O grito dos reformadores foi para que a igreja voltasse aos moldes do cristianismo primitivo, que a igreja retornasse à simplicidade do evangelho, que a igreja vivesse pela fé, pela escritura, em Cristo, pela graça, e que a igreja vivesse apenas para a glória de Deus. Pois todas as coisas foram criadas por Ele, e tudo existe por meio dEle e para Ele. Glória a Deus para sempre. Amém. Romanos 11:36. Somente glória a Deus. Amados, diante de tudo que nós ouvimos aqui, nós entendemos que o projeto de Deus é a salvação da humanidade. E Ele não permitiria, em todo esse tempo, que isso fosse anulado por interesses humanos. O que a reforma protestante fez foi tirar do trono da razão o homem e colocar de volta as escrituras. Não é o homem que é infalível, e sim a palavra que é inerrante. Uma outra contribuição, para quem não sabe, da reforma protestante, foi na mudança que Lutero propôs em relação à música no culto. A música era algo muito distante das pessoas. Elas eram apenas em latim, que era a língua da época, e executada pelos papas, padres ou aqueles líderes que estavam à frente. Mas a visão de Martinho Lutero era diferente a respeito da música. Ele entendia que a música deveria ser na linguagem vernácula, a linguagem que o povo falava nas ruas. E é aí que entra na igreja a música congregacional. Lutero inserindo e entendendo que o momento do louvor e o momento da música não era para ser feito apenas por quem estava aqui em cima, mas com a participação de todos que estavam no culto. Lutero, além de teólogo, era músico e escreveu muitas músicas.
E agora, nós vamos ouvir aquela música que foi intitulada O Hino da Reforma, em formato de quarteto, com vocês, Castelo Forte. Castelo forte é o nosso Deus, o Deus leal e protetor. E se vacila nossa fé, poder nos dar em seu amor. Destrói o perspicaz, ardil de Satanás, a fim de o derrotar, com seu poder sem par, e aos céus prover descanso e paz. Poder o nosso nada faz, sem Deus virá a perdição. Cristo força traz, assim nos vem a proteção. E se a morte atroz chegar enfim a nós, Jesus nos salvará, no céu então dará louvor a Deus a nossa voz. Amém? Coisa